Aleluia. Sempre, irmãos, cada um, como eu sempre falo, cada um tem algo para acrescentar um pouquinho na nossa vida. E aí eu falei pro tio ali, dá uma palavra hoje. Ele falou, mas será que não tem outro? Eu falei, não, você mesmo, cada um aqui vai conseguir repartir um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida de cada um, irmão. Seja as crianças na dança, seja cada irmão aqui louvando, adorando, seja os irmãos orando, seja outros dando palavra. Irmãos, aqui é o lugar onde Deus se agrada que você faça parte dessa obra, que você faça parte deste lugar, exercendo o chamado que Deus colocou no teu coração. Amém? Então, quero compartilhar com você uma palavra, irmão. Palavra do céu, irmão, sobre a tua vida. E nesses últimos dias eu tenho estado mergulhado no Senhor, irmão. Eu tenho estado louco na presença de Deus, irmão. Eu tenho estudado esses negócios aí de avivamento, essas coisas, esse negócio está me pegando. E eu quero compartilhar uma palavra para você no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. Quem achou, diga glória a Deus. Se coloque de pé, irmão, em referência a essa palavra santa. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1 a seguir, ele diz: é preciso gloriar-me, ainda que não seja proveitoso, mas irei às revelações e visões do Senhor. E eu sei de um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi levado de repente até o terceiro céu. E conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi levado repentinamente ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é permitido falar. Você se assenta dizendo: bendito seja Ele, a glória ao Senhor. Pode tomar o seu assento. Quando a palavra de Deus, irmão, ela está falando nesse texto, eu sou levado ao meu passado de início de fé, porque quando eu me converti, a igreja que nós estávamos era uma igreja que ela estava passando por um processo de avivamento. Nós éramos um ministério de jovens de 37 jovens dentro da igreja. A maioria da igreja, irmão, era jovem. Tinha alguns pingados de pessoas ali, mas o nosso grupo de jovens éramos em 37 pessoas. Eu lembro-me de um culto, irmão, que estávamos, e o Fernando era nosso regente da mocidade naquela época. Eu tinha em torno de 13, passando para 14 anos. E a gente estava naquele culto, e quando os jovens iam cantar, eles tinham que fazer 2 fileiras em U, assim, na igreja, para poder caber todos os jovens. E a gente foi cantar um hino, irmão. Eu não me lembro se é esse exatamente, mas aquele hino sobre as águas. E quando a gente estava cantando este hino, irmão, e adorando ao Senhor com esta canção, eu me lembro que alguns irmãos começaram a ser tomados pelo Espírito Santo no meio da mocidade ali. Alguns irmãos começaram a cair no chão. Outros irmãos começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Alguns jovens começaram a sair no meio da igreja, entregando profecias. Eu lembro do Fernando saindo correndo no meio daqueles jovens, e saltando e pulando e falando em mistério. Eu me lembro dos pastores chorando, das irmãs do círculo de oração se prostrando perante o chão. E o Senhor tomou, irmão, a igreja durante todo aquele hino, durante toda aquela canção. E eu nasci nesse meio. Eu nasci no meio pentecostal, onde o sobrenatural existia. Eu me lembro de uma vez, nós fazíamos todo domingo de manhã uma reunião de jovens para estudar a Bíblia. E quando nós chegamos na igreja, no domingo de manhã, no Tancredo Neves, estávamos lá os 37 jovens, nós vivíamos na igreja. E nós estávamos ali 9 horas da manhã e havia uma irmã ali.
A irmã Undina estava orando ali no meio da mocidade, no meio onde o Ministério das Mulheres ficava. E os jovens ficavam de um lado e as mulheres do outro. E nós ficamos aqui, não atrapalhamos ela, esperamos ela terminar a oração para iniciar. E ela era uma senhora de 97 anos. 87 ou 97 anos, não me recordo. Isso foi há quase 15, 20 anos atrás. Irmão. E essa senhora estava orando ali. E ela chorava ao Senhor. Ela levava um lencinho. Ela tinha dificuldade para caminhar. E quando nós sentamos ali nos bancos e a gente fazia um redondo, ela olhou para o Fernando e disse: será que eu poderia participar? Ele falou: por favor, irmã, sente. E ela se sentou. Irmão. E quando aquela senhora se senta, irmão, ela não era uma senhora que tinha tanto conhecimento bíblico. Mas quando ela pegou a escritura, irmão, e o Fernando começou a falar, eu lembro que ela começou a beijar a escritura. E ela começou a abraçar a escritura, ela começou a chorar. Ela começou a dizer assim: como eu amo esse Jesus, Fernando. Como eu amo quando eu vejo jovens aprendendo da palavra do Senhor. Irmão, não teve ensino. O Espírito do Senhor entrou dentro daquele lugar, irmão. Os jovens começaram a chorar na presença de Deus. Não tinha fundo musical, era conversa. E dentro desse meio pentecostal foi nascendo esta fé. Dentro desse meio pentecostal foi nascendo essa visão do Senhor. Onde Deus, ele não era um Deus distante, um Deus teórico, um Deus que estava oculto, irmão. Ele era um Deus que cada culto que a gente ia, a gente era impactado pela presença de Deus. Só que era uma busca pessoal nossa. Era nós que buscávamos. Era nós que passávamos madrugadas chorando, dizendo: Deus, nos batiza com o Espírito Santo. Nos dizendo: Deus, faz na nossa vida, Deus. Eu lembro-me que tinha alguns jovens ali, como o pastor Joabe hoje. O pastor Joabe, irmão, ele era um menino atribulado naquela época. Era um menino que muitas vezes estava dentro da igreja, estava fora da igreja. E hoje ele é um pastor formado em teologia por um dos melhores ministérios, uma das melhores faculdades teológicas do Brasil. E eu me lembro que quando aquele jovem estava ali, irmão, tinha eu, Joabe, o André, o Jeú, o Marcelo, muitos homens ali estavam ali. E a nossa oração era a seguinte: Deus, usa a nossa vida para pregar a tua palavra, Senhor. Usa a nossa vida para ministrar, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos dá unção, nos dá poder. E nós queríamos que Deus fizesse em nós, irmão. E quando algum de nós tinha a oportunidade de pregar, irmão, aquele dia era o dia da expectativa de chegar no culto e ministrar a palavra. Eu me lembro da primeira vez que ministrei a palavra, foi numa dessas reuniões de jovens à tarde, que a gente fazia antes do culto. E no sábado de tarde, eu lembro bem, o irmão, não me lembro o nome dele, mas o nome da esposa dele era Jane, chegou para mim e disse assim: ei, Marcos, você é um cara que lê muita Bíblia, então eu gostaria que você trouxesse uma palavra para os jovens. Eu me lembro até hoje, a primeira mensagem que eu trouxe, irmão, foi no livro de Atos, capítulo de número 9, onde diz que você é um vaso escolhido para a minha honra. Convém-te padecer pelo meu nome. E quando eu comecei a ministrar a palavra, não tinha microfone, não tinha nada, nós estávamos num redondo. Eu lembro que o marido dessa mulher, ele começou a convulsionar em choro. Depois de muito tempo a gente entendeu o porquê. Ele começou a chorar, alguns irmãos começaram a chorar e o Espírito Santo desceu de novo. Porque não importava quem pregava. Não importava se você era um alto escalão de pastorado ou se você não tinha nada. Mas todo mundo que estava ali dentro daquele lugar, irmão, estava com um coração sincero voltado para o Senhor. E cada vez que a gente se reunia, irmão, naquela intensidade havia um mover sobrenatural do Senhor. Quando a gente nasce, irmão, dentro de um ambiente desse, quando a gente nasce vendo, irmão, pessoas falando em línguas, só que não é aquela língua, irmão, que muitas vezes a gente fala somente aqui na igreja. A gente vê o irmão falando em línguas aqui e o outro falando em língua em cima do púlpito, e de repente ele falando: para o culto aí, irmão. O irmão está entregando a palavra para o Senhor, e assim diz o Senhor. O irmão fala em línguas e eu interpreto. O irmão fala em línguas e o outro. Quando você vive nesse ambiente,
Aonde quando você lê na escritura dizendo assim, se tiver um que fala em línguas, tem que ter intérprete. Irmão, o teórico não é suficiente. Quando você, irmão, nasce vendo coisas. Eu me lembro que veio um pastor uma vez de Cascavel fazer um culto na sede aqui. E foi o dia que a minha mãe se converteu. Aquele homem veio, ele tinha um dom de cura. E ele fez 2 cultos. Ele fez um culto na Vila Bela e outro culto ali na sede. E a gente foi no culto da Vila Bela primeiro, viu o que ele estava fazendo, e fomos no culto da sede e levamos a mãe. Falamos: mãe, ele vai orar pela tua coluna e a senhora vai ser curada. Minha mãe tinha um desvio na coluna de 2 centímetros, irmão. A coluna dela era um S. E ela tinha muitos problemas de dores. E aquele homem, ele orava, irmão, simplesmente sem tocar em ninguém, sem derrubar ninguém, sem fazer nada. Ele simplesmente colocava as pessoas com determinadas doenças na frente lá da igreja, estendia as mãos, declarava sobre elas e elas eram curadas. Pessoas com câncer, pessoas surdas, mudas, tinha milagres de crescimento de osso. A gente via, irmão, teve um garoto com uma perna de 7 centímetros de diferença de um pé do outro, irmão. E quando aquele irmão começou a orar e começou a dizer: Jesus, faz esse osso crescer, o osso do menino começou a puxar, irmão. Quando você nasce vivendo e vendo esse ambiente, irmão, onde o irmão olhou para as pessoas que estavam com problema na coluna, e ele disse assim: tenta abaixar. Eu olhando com a minha mãe lá na frente assim do altar, ela tentou se abaixar e ela não se abaixava. Por quê? Porque a coluna dela estava toda torta. E ele disse uma palavra apenas: Jesus, toca na coluna deles agora, em nome de Jesus. E ela falou: agora abaixa de novo. E ela conseguiu abaixar até embaixo. E quando ela desceu do altar, ela desceu chorando. Ela disse: eu senti as minhas costas queimar, e é como se uma mão estalasse elas e colocasse elas no lugar. A partir daquele dia ela aceitou Jesus, se converteu ao Senhor, foi batizada e tudo mais, e todo o processo de conversão. O que eu quero falar para você, irmão, é que quem provou do sobrenatural de Deus, quem provou de coisas sobrenaturais do Senhor, quem viu coisas acontecerem, irmão, o teórico não é suficiente. Quando o apóstolo Paulo, irmão, ele escreve esta carta aos Coríntios, ele está falando de um homem que teve uma experiência fora do corpo. O que é, pastor, uma experiência fora do corpo? É ter visão aberta dos céus, irmão. Se Deus abrisse tua visão agora dentro deste lugar, irmão, você ia ver anjo andando. Você ia ver demônios para fora. Você ia ver entidades espirituais descendo em terreiros. Você ia ver os espíritos, as amarras no teu coração, as setas do diabo. Se Deus te abrisse a tua visão, você ia conseguir ver o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele fala que um homem, ele teve uma experiência fora do corpo. E essa experiência, ela está declarada em vários textos, como um texto muito conhecido, que é o texto de Ezequiel, que ele diz assim: e em espírito eu fui levado até o vale de ossos secos. Ele não foi levado fisicamente, irmão, ele foi levado em espírito. A gente chama isso de arrebatamento de sentidos. É quando uma pessoa está na igreja e de repente ela desmaia, irmão. E o espírito dela é levado para um determinado lugar onde Deus quer que ele veja. No livro de Apocalipse de João, a Bíblia declara que João teve um arrebatamento de sentidos, onde o corpo dele ficou na terra e o espírito dele foi levado até o paraíso para conseguir ver as coisas que eram, que são e que haveriam de vir. Então, existem algumas coisas dentro da Bíblia, irmão. Existem alguns conceitos sobrenaturais que estão dentro do texto, que estão dentro dos livros, irmão, que a gente não consegue explicar. A Bíblia diz que Pedro está orando no segundo andar da sua casa, no terraço. E de repente ele diz o quê? Que ele estava com fome e ele foi descer para comer. E a Bíblia diz que ele entrou em êxtase. O que é êxtase? Êxtase vem da mesma palavra ali, êxtase, que as pessoas usam aí nas rave, as balinhas, as drogas que as pessoas usam. É o mesmo sentido, irmão. Ele saiu fora daquilo que era racional
Ele saiu fora, entrou em um estado catatônico. Segundo a psicanálise, Ezequiel é tratado como esquizofrênico. Por quê? Porque ele entra em estado catatônico quando ele está junto ao rio Quebar e ele vê os querubins, ele vê os ofanins. Quando ele vê esses seres, ele entra, a Bíblia diz que ele morre. O corpo dele não sustenta o que ele está vendo, e ele diz assim: eu caí como morto. Por quê? Porque ele está vendo algo numa dimensão que é muito além daquilo que nós conseguimos suportar. É o sobrenatural do Senhor. Quando Jesus ele está conversando com Nicodemos, irmão, ele está sentado na mesa com Nicodemos, e ele fala uma palavra para Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, se eu estou falando de coisas terrenas com você, eu estou falando que é necessário você nascer de novo. Mas e se eu falasse de coisas espirituais com você, você ia entender? Sabe por que Jesus está fazendo essa diferença? Ele está dizendo o seguinte para nós: quando a nossa mente é racional, quando a nossa mente ela não entende o nível da profundidade do sobrenatural, não tem como o sobrenatural vir, irmão. Se você não acredita em anjo, se você não acredita em demônio, se você não sabe o que é entidade espiritual, se você não sabe o que é seres espirituais de 10ª grandeza, irmão, como que esses seres vão vir? Como que Deus vai abrir tua visão se você não crê? Então, a Bíblia está falando que Paulo conhece um homem. Sabe o que é conhecer um homem que foi arrebatado até o 3º céu? Ele diz o seguinte, irmão: não para me gloriar que eu conheço ele, mas eu conheço ele. Quando você tem um relacionamento com pessoas que foram movidas no sobrenatural, ande com ele. Mas eu não estou falando, irmão, de sobrenatural fajuto, sobrenatural ambientes criados por emocionalismo. Um dia eu senti um toque no meu coração e eu chorei. É um mover sobrenatural? É, mas eu estou falando de coisas mais palpáveis, coisas reais. Quando nós começamos a se mover nesse sobrenatural, começa a acontecer algumas coisas estranhas, irmão. Eu me lembro uma vez que estávamos em casa e nós tínhamos um cachorrinho e ele estava bem na porta assim. E aquele cachorro não parava de olhar na porta. E de repente nós sentimos uma presença na nossa casa assim, muito forte da presença de Deus. E começou a chover, irmão. E a porta da nossa casa estava aberta e a água da chuva não entrava. A chuva estava de lado, mas ela não entrava dentro da casa e o cachorro ficava olhando para a porta. A Valéria estava do meu lado e ela disse assim: tem um anjo na porta ali. Eu estou vendo ele. Eu olhei para ela e disse assim: então manda o anjo sair. Quando ela disse assim: pode sair da porta, a chuva entrou e o cachorro parou de olhar pela porta. E nós tivemos que fechar a porta por causa que a chuva entrou. Eu estava num culto uma vez pregando em um retiro espiritual em Curitiba. E eu me lembro que o Senhor falou para mim assim: agora desce, começa a tocar neles, e eles vai ser liberado poder sobre eles. E eu me lembro que eu desci, irmão, eu comecei a tocar de um a um. E as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Teve pessoas que foram abertas visões e começaram a ver anjos dentro daquele lugar. E Deus tomou aquele ambiente. Não tinha música, não tinha som, era só nós orando ali e o Senhor se movendo dentro daquele lugar. Não tinha aquela criação emocional, não, irmão. Era o mover do Espírito Santo, literalmente. Irmão, quando a gente começa a ver estas coisas, a trabalhar com anjo, a trabalhar com demônio, a trabalhar com coisas espirituais, irmão, ela foge do racional. Por isso que ontem eu ministrava uma palavra que dizia assim: é o amor de Cristo que excede o entendimento. Por quê? Porque o entendimento não compreende, irmão. Quando você vê vídeos do apóstolo Kutani na África, irmão, e ele diz assim: eu vou orar nesse lenço e eu vou liberar sobre tua vida a unção que está sobre mim.
E ele ora no lenço e lança, irmão, e ninguém consegue pegar no lenço sem cair. As pessoas dizem assim: isso é exibicionismo, isso é criação de homem. Mas quando você vê essas coisas acontecerem, irmão, quando você passou por isso, quem aqui já caiu debaixo da unção de Deus dentro da igreja? Levanta a mão, diga amém. Eu estava no culto do pastor Reinhard Bonk, irmão, e foi um pastor presbiteriano pregar lá na igreja, na Manhã Cristã. E eles fizeram uma fila, irmão, de 7.000 pessoas, e esse pastor ficou em cima de uma cadeira, assim. Ele falou: eu quero orar por um, porque eu quero liberar o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. E aquele pastor começou a orar, irmão. E haviam 30 diáconos na igreja, que iam tirando os corpos das pessoas que iam caindo ali. Quando eu passei, eu não aguentei, irmão. Foi a primeira vez na minha vida que eu caí debaixo de uma unção de Deus que eu não sei te explicar. Ela tomou do alto da cabeça até o sola do pé. E eu estava tremendo por causa da presença do Espírito Santo. Nós ficamos ali em torno de mais ou menos 1h, 1h30, irmão, falando em língua estranha e ficando naquele processo de êxtase na presença de Deus. Tá, pastor, e o que acontece quando você cai nessa unção? O que move, irmão, dentro de você? O sobrenatural de Deus. Todas as vezes que essas presenças, essas coisas aconteciam na minha vida, irmão, eu pegava tudo isso e levava para dentro do quarto. E eu meditava naquilo. Eu dizia: Deus, desce aquela unção que caiu sobre este lugar. Porque se foi liberado sobre uma vez sobre você, irmão, significa que você tem uma legalidade de acessar de novo. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para nós ali no texto de 2 Coríntios 12? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Ele está dizendo: ande com essas pessoas que têm o sobrenatural. Porque eu conheci um homem, não sei, Deus o sabe, se dentro do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, há 14 anos atrás, foi arrebatado aos céus e ouviu coisas de Deus que aos homens não é digno de ouvir. Eu quero te falar, irmão, que o apóstolo Paulo é um dos mais doidos que existem. Ele diz para a igreja de Corinto: haviam filósofos lá dentro, e ele disse: eu não fui com sabedoria de palavras a vocês. Eu edifiquei essa igreja debaixo do poder de Cristo, debaixo do dunamis, do sobrenatural de Deus, ao ponto que vocês são uma carta escrita sobre o meu ministério. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Éfeso, sobre Corinto, irmão, ele está falando de igrejas que foram movidas no sobrenatural. Ele está falando de igrejas que provaram o céu, que provaram as línguas, que provaram o sentimento vindo de Deus, irmão, extraordinário. Mas hoje nós chegamos num tempo onde todo mover sobrenatural é questionado, porque o conhecimento, a teologia, ela tomou a igreja, irmão. Então, se eu não entendo o que está acontecendo, se eu não sei o que está movendo, eu trato aquelas coisas como heresia, porque eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Então, se eu não entendo, não é Deus. Me explica o avivamento em Ashbury, irmão. As pessoas têm documentários ali no YouTube, irmão. É só você acessar lá, veja lá, irmão. Me explica o sentimento das pessoas. Elas diziam assim: nós íamos embora, nós queríamos ir embora, mas no meio do caminho a unção que estava naquele lugar nos pegava, e nós começávamos a chorar dentro do carro, e nós tínhamos que voltar lá, porque nós não conseguíamos ir embora daquele lugar. Quando você, irmão, começa a ter experiências sobrenaturais de Deus, você não vai entender, irmão. A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, que quando nós falamos em mistérios a Deus, a nossa mente fica infrutífera. O que é infrutífera? Eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu não consigo compreender. Por quê? Porque o mover está muito além, irmão.
Está muito além dos 10% que a minha mente consegue processar. Eu vejo o braço crescer, eu vejo a perna crescer, e a minha mente fica tentando entender: será que esse homem está provocando dentro do átomo uma reação química onde a pessoa está trazendo uma existência, aquilo que não existe? O que está acontecendo ali no milagre? E você está olhando, o pé crescer, o cego ver, o surdo ouvir, e você não está conseguindo explicar. E aí você declara o quê? Esse cara deve ter um pacto com o diabo. Esse cara deve ter a unção de Satanás sobre ele. Porque é mais fácil, irmão, nós declararmos o sobrenatural de Deus como heresia do que crermos nele. A dificuldade da igreja, irmão, está em acreditar no sobrenatural de Deus. O sobrenatural do Senhor, irmão, quando você começa a andar com ele, você começa a se deparar com alguns camaradas que ele começa a te apresentar. A palavra de Deus, irmão, é o livro mais louco que existe. Quando você começa a ler, irmão, quando você começa a se deparar, a primeira coisa que a Bíblia diz, irmão, é que Deus visitava Adão na virada do dia. Aí você pode pensar comigo: mas era em espírito ou era no corpo? Que lugar que era onde Deus descia? Se Deus não descia na terra, onde é que ele descia? Então, quando você começa a pegar isso, a gente pega, Kevin, essas coisas como figurado. Por quê? Porque a gente não entende. Então a gente acha que é uma alegoria. Deus falava lá do céu e Adão. Não, irmão, a Bíblia declara que Deus andava junto com ele, do lado dele. Qual era a forma que desse Deus? Qual é a forma do Deus invisível, mas real? Qual era a voz que esse Deus falava com Adão no Éden, irmão? A Bíblia diz que a voz dele é como de trovões em meio a águas. Eu imagino Deus falando, irmão, e os anjos se prostrando no céu. Você já percebeu, irmão, que Deus não fala muito? A maioria dos textos da Bíblia são homens falando, homens guerreando, homens interpretando. Mas quando Deus fala, são poucos versículos. Assim diz o Senhor: não temas, ó Israel, porque eu te remi. Acabou. Eu imagino Deus falando com Adão na voz de trovão de muitas águas, irmão. Eu imagino o Zofanim, irmão, se prostrando perante o Criador quando ele descia do céu para andar no paraíso. Porque quem está descendo, irmão, é ele. E aí a mente, irmão, a mente de alguém incrédulo, ele não vai entender o sobrenatural. Por quê? Porque ele está preso aqui. Aí sabe o que o teórico diz? Sabe o que o teórico diz? Eu estudei teologia, irmão. Sabe o que pessoas inventaram dos 10 primeiros capítulos da Bíblia? Eles disseram assim: foram criações. Foram criações dos homens quando eles estavam dentro da Babilônia. Olha o que o Satanás cria, Kevin. Foram quando eles entraram dentro da Babilônia, eles se depararam com um romance lá dentro da Babilônia chamado Enuma Elish. Aí eles leram esse livro e eles disseram assim: os babilônicos, eles têm a visão da criação deles, e nós temos que ter a nossa. E aí quando você pega, irmão, textos babilônicos que são semelhantes à Bíblia, eles dizem o quê? Que os textos bíblicos dos 10 primeiros capítulos da Bíblia, o dilúvio de Noé, Enuma Elish, a criação de Adão, a Torre de Babel e todas aquelas histórias que estão nos 10 primeiros capítulos da Bíblia foram baseados em romances babilônicos. E o livro judaico mesmo é escrito a partir do capítulo 12. Mas os 10 primeiros capítulos, os teóricos dizem que foram escritos por causa que eles não tinham um conceito de criação de Deus. E os homens lá dentro da Babilônia tiveram que criar. E aí, irmão, é o teórico contra o sobrenatural do texto. Aí quando você vai estudar teologia, tem muita gente que acredita nisso. Só que aí quando você vai debater com pessoas que acreditam nisso, não tem base, irmão. Sabe por que não tem base, irmão?
Sabe por que não tem lógica? Porque o nome dos lugares, como Ararat, está lá ainda. A fenda que explodiu o dilúvio está lá na Europa ainda, irmão. Os sinais, irmão, estão marcados na terra. Sabe por quê? Porque Deus disse assim: a teoria não vence o sobrenatural. Eu deixo marcas. E aí as pessoas dizem: ah, Deus não criou Adão. Aí Deus deixou uma marca em Adão, Kevin. Ele pegou o DNA de Adão e disse assim: o meu selo está nele, e eu coloco o meu nome sobre ele. E daí tem um código no nome de Deus dentro do DNA de Adão. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz, da palavra Yatzer, que Deus pegou o barro com a sua mão e moldou o homem. E agora, depois de 4.000 anos, o cientista ateu que estava pesquisando, irmão, o DNA do homem, sabe o que aconteceu? Ele se deparou com o sobrenatural. Leia o livro Linguagem de Deus, do Francis Collins, diretor do Projeto Genoma, ateu, convicto, mas quando ele se deparou com o código, irmão, ele não conseguia decifrar, até que ele se deparou com o texto, e ele descobriu que dentro do DNA do homem está o nome do Eterno, que está em Êxodo 3, versículo 15. Sabe por quê? Porque quando o teórico se depara com o sobrenatural, irmão, ele não tem explicação. Ele tem duas coisas. Ele pode fazer duas coisas: ou ele vai perverter o texto, ou ele vai se converter e dizer: verdadeiramente eu não tenho para onde ir, eu tenho que aceitar. Há um grande homem de Deus chamado C.S. Lewis, um físico teórico, e ele está dentro do seu escritório, frustrado porque ele não conseguia entender as coisas da ciência. E no meio de toda a biblioteca dele, com vários títulos, ele vê um livro que brilhava, irmão, de dourado, e ele pega esse livro, e é a Bíblia Sagrada. E quando ele abre a Bíblia, irmão, ele abre no livro de Jó. E ele está estudando, irmão, sobre a gravidade, sobre a distância das estrelas. E aí o Senhor está respondendo para Jó ali o quê? Onde que tu estavas, Jó, quando eu colocava um limite no mar? E ele disse: oh, esse texto aqui está falando da gravidade da terra. E quando ele fala assim: ó Deus, ó Jó, quando eu distanciava as estrelas e eu organizava o universo, e ele começou a entender. E quando ele chega no final do texto, irmão, ele está chorando, porque todas as 70 perguntas que Jó fez para ele eram respostas dos questionamentos que o C.S. Lewis tinha no seu coração, e ele se converte ao cristianismo. Sabe por quê, irmão? Quando o teórico ele se depara com o sobrenatural, o sobrenatural ele vai exceder o teórico, e você não vai entender o mover de Deus sobre você. Você não vai entender o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Ele está fazendo na tua vida e você não está entendendo. Ele está te levando e você está dizendo: Deus, o que o Senhor está fazendo? E Ele não te explica, irmão. Ele só está movendo. Ele diz só para você: confia e anda. Olha o que Deus falou para Abraão, irmão. É lógico. Quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12, ele diz o quê? Ei, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, cara. É lógico, irmão. Hoje a gente tem medo de ir para qualquer lugar sem GPS. Você já imaginou ouvir uma voz do céu que diz para você: vá para uma terra que eu não te mostrei ainda, que você nem sabe aonde é? O pai dele, Terá, irmão, diz a cultura judaica que tentou barrar ele, tentou impedir ele, porque é loucura. Mas ele pegou todas as almas que o Senhor tinha acrescentado para ele, pegou a sua esposa, pegou tudo que era dele e disse: agora eu tenho que ir, porque o Senhor está mandando. Você crer na voz do Senhor.
E o apóstolo Paulo está dizendo para nós que ele conheceu esse homem que se deparou com esse sobrenatural de Deus. Sabe o que acontece com esse apóstolo, irmão? A primeira coisa que o apóstolo Paulo tinha na vida dele era conhecimento. Ele tinha muito conhecimento. Não era um conhecimento como o nosso, que é raso, irmão. Era um conhecimento muito profundo. E ele diz na carta de Romanos, capítulo de número 11, que se Israel se convertesse, ela seria muito maior do que a igreja. Por quê? Porque dos israelitas veio o Salvador. Ele está dizendo para nós que quando um judeu se converte, a interpretação da Bíblia dele é muito mais profunda do que a nossa. Por quê? Porque ele conhece as histórias, ele conhece a tradição, ele entende os textos. Nós conhecemos no raso. E o apóstolo Paulo está falando para nós que quando ele era um homem zeloso da lei, ele tinha um conhecimento, ele tinha sabedoria. A Bíblia diz que ele era irrepreensível na lei. Mas a Bíblia diz que quando ele se deparou com este homem, ele entendeu uma coisa. Ele entendeu algo da parte de Deus, que ele disse assim: tudo aquilo que eu conheço acerca de Deus é esterco. E eu abandono tudo isso que eu conheço e agora eu prossigo para o alvo. E quando você entende esse texto, baseado nisso que eu estou falando, o apóstolo Paulo deixa o teórico, irmão, e ele começa a se mover no sobrenatural. Quando o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 1, é um texto muito conhecido do seu. O que ele diz? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Não se mova mais no teórico, se mova no sobrenatural. Sabe o que é se mover no sobrenatural, irmão? É você não andar como os homens andam. Você não é normal, cara. O sobrenatural de Deus, irmão, é você invocar anjo. O sobrenatural de Deus, irmão, é você ter visão aberta de demônios. O sobrenatural de Deus te dá medo, irmão. Eu ouvi uma palavra hoje, irmão, presta atenção, que é sobrenatural. Eu nunca tive esse entendimento, mas eu escuto pregação, irmão, todo dia eu escuto. Estava falando pro Kevin ontem. Todo dia eu escuto pregação. E quando eu estava trabalhando, eu ouvia de 10 a 12 por dia. Hoje eu estava ouvindo, irmão, uma palavra, e aquilo me deu medo, irmão, porque eu nunca tinha visto aquilo ali. Ele diz o seguinte, que os discípulos saem de um lado do mar de Tiberíades e estão indo para o outro lado. E no meio da madrugada, às 3 horas da manhã, começou uma chuva e um vento. Jesus está no barco. E o vento e a chuva e os trovões acordaram Jesus. E Jesus dá uma palavra, irmão, uma palavra rema ali. E ele diz: mar, aquieta-te, vento, calma-te. Só que ele não grita, irmão. Ele não está berrando. No texto, no grego ali, Jesus está falando normal. Ele se levantou no barco e disse assim: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento e o mar se silenciaram. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ele diz assim, que os discípulos olharam para ele e disse: quem é este a quem o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que essa palavra diz dos discípulos? Eles estavam com medo, Kevin, do vento e do mar que estava lá fora. Mas quando Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram com medo de quem estava dentro do barco. Porque eles dizem: quem que é esse cara? Eles temeram a presença de Jesus dentro do barco, irmão. O barco é a igreja, irmão. O vento e a tempestade é o mundo. E quando nós estamos no barco junto com Jesus, nós não temos que temer a tempestade e o mar. Nós temos que temer aquele que está dentro do barco. Quando o sobrenatural, irmão,
ele atinge a nossa vida. Sabe o que acontece com o nosso olhar para Jesus? A gente começa a ter medo dele. A gente começa a ter medo de Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque ele não está revelando a sua face de amor, de carinho, de paz. Ele está revelando a sua face do eu sou, do Deus que é imanente, que está acima da criação. E quando você olha para ele, você teme ele, irmão, causa um tremor aqui dentro. A Bíblia declara que todos os homens que se depararam com anjos, eles dizem, olha o texto de Daniel, a Bíblia diz que ele vê Gabriel em Daniel no capítulo de número 9, quando ele vê Gabriel, a Bíblia diz que ele ficou o quê? Atônito com a visão que ele estava tendo. Agora imagine, irmão, ele está vendo Gabriel, Ezequiel vê um querubim, Isaías vê, Kevin, um serafim. Mas a Bíblia diz que no livro do Apocalipse, capítulo 1, Jesus, irmão, quando João vê ele não está oculto. Quando João vê Jesus, ele está revelado. A Bíblia diz que João não consegue descrever ele começa a fazer comparativos, Kevin. Ele começa a dizer, o pé dele é como um latão reluzente. Eu não consigo ver os dedos dele. Eu não sabia se a unha dele estava cortada ou não, porque eu não conseguia ver os dedos dele, eu só via luz. Era luz demais. Era luz, fogo. Era branco demais e eu não conseguia ver, porque ele fica atônito, irmão. Porque ele não está oculto, ele está revelado. Sabe o que é isso? É visão aberta do céu, irmão. Quando a igreja começa a experienciar o sobrenatural de Deus, irmão, você pode ser analfabeto, você pode ser uma pessoa que nunca leu a Bíblia, você pode ser que você só saiba o João 3,16, irmão, mas quando você tem visão aberta do céu, irmão, não importa, o sobrenatural, ele vai te tomar, irmão. A história diz, irmão, que um homem chamado Charles Parham, ele teve uma experiência espiritual com Jesus, Kevin. Através do movimento puritano nos Estados Unidos, esse homem ele começou a se santificar. Ele começou a não andar mais com pessoas. Ele começou a se santificar, porque dentro da visão dos puritanos existem duas coisas: a primeira, a conversão, e a segunda, a santificação. Então ele se voltou para Deus para se santificar. Ele se apartou de tudo. E ele começou a ter algumas experiências. E numa determinado dia ele começou a falar em língua estranha. E ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele incrementa dentro da visão dele o terceiro ponto, que era o quê? Salvar, santificar e ser batizado com o Espírito Santo. E ele começou a espalhar esse movimento nos Estados Unidos. Aonde ele ia pregar, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, Kevin. Aonde ele andava, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Porque não é que ele detinha isso, mas é que ele começou a buscar um sobrenatural do Senhor. Olha o que acontece, irmão. Quando Charles Parham ele chega em Chicago, ele começa um movimento ali, irmão. Ele começa um mover ali. E de repente, em um dos seus encontros, tem um escravo lá, tio. Nunca foi para a escola, irmão. Ele nunca foi para a escola. O nome do escravo é William Seymour. Charles Parham orou por ele e ele foi batizado com o Espírito Santo. Aquele negro de 1,90 m de altura, irmão, começou a falar em mistério durante 6 horas naquela noite. E aquele negro foi tomado pelo poder de Deus, irmão. Aquele homem, ele foi possuído pela unção de Deus. E sabe o que ele fez? Ele falou: eu tenho que ir para as igrejas pregar. Irmão, como é que ele vai pregar se não sabe ler, Kevin? Como é que ele vai falar de Jesus, Bruno, se ele não tinha teologia, irmão? Sabe o que aconteceu? Ele foi nas igrejas pregar e não teve o mesmo mover. Porque ele dizia que o coração das pessoas era muito duro.
Sabe o que ele fez? Ele montou o movimento apostólico pentecostal na casa dele. Ele começou a ter células, que hoje a gente chama de células. Naquele tempo eram encontros. E ele se deparou com alguns irmãos ali, escravos também, que começaram a sentir o mover do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu na primeira reunião dele? Foram todos batizados com o Espírito Santo. E eles começaram a ter reuniões diárias, irmão. Sabe o que aconteceu, irmão? As pessoas começaram a montar, através desse movimento, uma igreja. E eles alugaram um lugar que você conhece muito bem, chamado Rua Azusa. A Rua Azusa, irmão, ela fechava ruas. A história diz, eu falava com o Marcelo ontem, eu disse assim, o jornalista foi lá, irmão, lá dentro, para dizer que os crentes eram loucos. E ele diz assim, na sua página do jornal, quem saiu louco de lá fui eu. Porque quando eu entrei dentro daquele lugar, eu fiquei em posição fetal. E eu só tinha um choro dentro de mim. E eu só dizia para Deus, dizendo, me perdoa, Senhor. Irmão, sabe o que é a Rua Azusa? Não tinha pastor na igreja, irmão. Não tinha músicos, não tinha instrumento, não tinha nada. Era uma casa velha, caindo os pedaços, onde os escravos se reuniam para orar. Mas quando eles começavam a orar, irmão, o Galileu descia naquele lugar, irmão, e ele andava naquele lugar. Eles dizem que ouviam passos de anjos andando naquele lugar. E aonde eles vinham, eles se derramavam na presença do santo. Esse movimento durou 40 anos sem parar, irmão. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre ouviram desse movimento, eles eram suecos, eles ouviram desse movimento nos Estados Unidos, eles disseram o quê? Sabe o que eles estavam falando? Eles estavam seguindo o texto de Paulo. Eu vou aonde o mover está, eu vou aonde está acontecendo. Por quê? Porque lá existem homens que têm há 14 anos, eles estão vendo o paraíso, então tem que ir lá. E eles foram, irmão. E eles foram batizados com o Espírito Santo, impactados pelo poder do Pentecoste. Diz que nos Estados Unidos, irmão, nunca houve um mover tão forte. Os crimes reduziram. As igrejas, irmão, foram impactadas pelo poder de Deus. As pessoas só queriam Deus, as pessoas só queriam se santificar. Bares fecharam. E sabe o que eu ouvi desses dias? Um teórico falando e dizendo que Azusa foi emocionalismo. A maior igreja pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus, que tem hoje 35 milhões de membros, surgiu em Azusa. E isso não é emocionalismo, irmão. Eu quero falar como teólogo contra Paulo Júnior, irmão, que se levanta contra todo o mover do Espírito Santo, que se levanta contra o avivamento de Toronto, avivamento de Pensacola. Eu quero dizer para você, irmão, se você não acredita no mover do sobrenatural, não o impeça. Porque o primeiro sinal de Atos, no capítulo de número 2, foi a unção do Espírito Santo, fazendo os discípulos serem embriagados, saírem como bêbados nas ruas, embriagados pela unção do Santo. Eu quero te falar, irmão, tem muito teórico falando de coisa que não viveu. Tem muito teórico dizendo coisas, irmão, que ele não entende. E aí ele tenta teorizar as coisas, mas o mover está acontecendo. Sabe o que o Senhor quer dizer para nós nesses dias? Só não endureça o coração. Deixa eu mover, irmão. Se você não crê e não quer participar, amém, mas deixa eu mover sobre aqueles que querem ser.
Existe um mover, irmão. Existe uma unção que está sendo liberada sobre o Brasil, irmão. Eu quero falar aqui de profecias. Eu estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio, irmão, e ele começou a ler algumas profecias. O pastor Dan Duque, no ano de 2007, estava pregando num grande avivamento em Abala, São Paulo, e ele disse o seguinte: Deus, se o Senhor for fazer um avivamento no Brasil, não me deixe de fora. E a unção de Deus tomou aquele ginásio, irmão. Jimmy Wigglesworth, irmão, profetizando o avivamento de Toronto, ele começou a dizer que Deus estava balançando a bandeira do Brasil, porque haveria um grande avivamento no sul que impactaria o mundo. Eu quero te falar, irmão, de movimentos sobrenaturais do Senhor que está acontecendo nas igrejas. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós há 2000 anos atrás que você tem que andar com aqueles que movem-se no sobrenatural. Ele está dizendo: eu andei e eu fui impactado. O meu evangelho não foi o mesmo depois que eu conheci esse cara. Quando você se move no sobrenatural de Deus, irmão, algumas coisas começam a acontecer. Eu estava agora, semana retrasada, irmão, em uma campanha de jejum de 7 dias. Eu tinha saído da Ambev no mês de abril. Depois de uma semana de jejum, Deus começou a romper, irmão, sobre a minha vida muitas visões do que Ele queria, do que Ele quer fazer. Eu tenho conversado com alguns irmãos no particular e eu tenho dito uma coisa, irmão: Deus quer liberar algo sobre a igreja, e está dentro da mão dEle. Está na mão dEle. E Ele diz hoje para Menorá: eu quero liberar essa palavra que eu recebi há quase 40 dias atrás, irmão. Deus estava falando comigo e dizendo o seguinte: eu tenho algo retido na minha mão, mas eu estou esperando vocês estarem prontos para eu liberar o que eu tenho. E existe algumas profecias sendo liberadas sobre alguns irmãos que estão aqui. Primeira profecia: o pastor da Assembleia de Deus do Charquinho estava pregando aqui, e ele disse para nós em palavra profética, dizendo que Deus se sente livre para habitar dentro deste lugar, e Ele gosta deste mover e dessa manifestação. A Adriana estava sentada ali atrás e o Espírito Santo começou a mover nela, dizendo: cavem os poços, porque quando a unção passar sobre vocês, só quem tiver poços cavados é que conseguirá reter isso que eu estarei liberando. Quando eu fui abrir esta igreja, a Valéria teve uma visão da parte do Espírito, onde ela viu um vaso caindo no meio desta igreja, e o vaso era muito grande. E quando o vaso estava no meio da igreja, ela me disse: Deus começava a derramar um rio de unção sobre este vaso, e este vaso ele transbordava da glória, e aonde esta unção que caía sobre o vaso tocava, ele tocava pessoas de dentro da igreja. E este vaso ele não permanecia a unção dentro da igreja, as ruas começavam a ser inundadas por causa desta unção que havia movida no sobrenatural do Senhor. Esses dias ela me ligou e disse assim: tive um arrebatamento de sentidos. Eu fui diante de uma igreja onde você estava ministrando, e você estava cantando, e a igreja era toda nova, mas não tinha instrumentos, e você estava em cima do altar, só com violão, e você dizia: Senhor, vem sobre este lugar. E de repente os céus se fendiam, e havia um vento que batia nas pessoas, e aonde ele batia, as pessoas eram curadas, eram libertas, e eu sentia aquele vento tocando em mim, e eu estou sentindo até hoje. Ela me contou chorando, irmão.
Eu quero te falar, irmão, que um dia eu estava aqui pregando a palavra e depois a gente começou a tocar. E teve um homem passando ali na rua, que ele estava drogado, ele estava indo buscar drogas. E enquanto ele estava caminhando, o Senhor falou no coração dele dizendo: entra neste lugar e recebe a tua bênção. E quando ele entrou na porta, ele começou a chorar. Ele não era crente, irmão. E ele entrou neste lugar e foi aqui atrás do púlpito. Ele começou a chorar aqui convulsionadamente. Eu levei até um susto quando eu abri os meus olhos e olhei. Ele estava ali do meu lado e eu disse: moço, quem é você? E ele começou a falar e chorou no meio das lágrimas. E quando nós oramos por ele, ele caiu endemoniado aqui, foi liberto. Ele saiu daqui totalmente restaurado, com uma Bíblia na mão. E eu quero te falar, irmão, quem nasceu no sobrenatural, o teórico não é suficiente. Eu quero te falar, irmão, que as coisas sobrenaturais das igrejas têm sido apagadas, porque as igrejas, elas não querem escândalos. As igrejas, elas não querem, irmão, que pessoas façam aquele estardalhaço. As igrejas não querem que pessoas falem língua estranha. As igrejas, irmão, não querem barulho mais. As igrejas, irmão, elas não querem mais aquele rebuliço. Sabe por quê? Porque este mover sobrenatural para as pessoas que estão lá no mundo é loucura. Se o teu chefe te vê aqui rodopiando, se o teu chefe te vê aqui, irmão, falando em mistério, ele vai dar risada em você e a pessoa tem medo, tia, de um parente dar risada porque você está se movendo. Eu quero te falar, irmão, que este mover é impedido por causa da nossa pessoa que não quer se expor. A gente diz Espírito Santo aqui, não, mas aí tem um louvor, irmão. O crente queria ser batizado, só que ele era advogado, irmão. E aí um dia ele levantou de manhã, foi ligar a BMW dele e não pegou. Foi ligar para o táxi, o telefone acabou a bateria. Ele falou: agora tem que ir de um ônibus. Ele pegou o ônibus, irmão. E no ônibus ali em cima, assim, segurando, de repente Deus começou a trazer à memória dele o culto do dia anterior. E ele começou a se alegrar, irmão. Ele começou a lembrar da palavra, do louvor. Ele começou a se agitar. De repente ele deu um grito de glória a Deus. E Deus batizou ele dentro do ônibus, com 44 pessoas ali. E ele entrou no manto do Senhor. E quando chamaram a polícia, o policial chegou lá e falou: o que está acontecendo? E o crente lá rodopiando, falando em língua estranha, todo mundo ali. E de repente, quando o policial chegou lá perto dele, o policial era crente também, irmão, e saiu dentro do manto da glória do Senhor. Sabe por quê, irmão? O Espírito Santo faz isso. Ele não está nem aí com a tua posição social. Ele não está nem aí aonde que você está, irmão. Sabe o que aconteceu? Eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã, onde o pai dela trabalhava dentro da Electrolux. E quando esse senhor estava lá dentro da Electrolux, ele não acreditava no Espírito Santo. E tinha um homem lá crente, irmão. Começou a falar de Jesus para ele. Falou: vamos na igreja. E ele disse: eu não vou na tua igreja, eu odeio crente. Ele falou: mas vamos. Ele foi insistindo, irmão. E quando aquele crente foi insistindo, um dia ele falou para esse crente parar de me perturbar, de ir na igreja. Eu vou lá. E ele pegou a bicicleta dele e foi. Chegou na igreja, se converteu, aceitou Jesus num culto de ensino, irmão. E esse crente, ele virou crente mesmo. E o irmão abraçou só ele no final do culto e disse assim para ele: você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Comece a buscar isso. E ele disse que orava, irmão. Orava e jejuava e dizia a Deus: eu quero ser batizado. Ele estava trabalhando, trocando sua roupa dentro do banheiro. De repente Deus pegou ele no meio do refeitório, irmão, batizou ele dentro da Electrolux. E todo mundo ali que era funcionário era crente, irmão. Era quase tudo da minha igreja. E os crentes iam lá e pegavam no cara e começavam a falar em mistério de novo. E aí entrava outro crente lá, irmão, e de repente tinha uns 10 ou 15 crentes falando em língua estranha dentro do refeitório, irmão. O chefe deles, que não era crente, chegou lá e disse: o que está acontecendo aqui? De repente só dava o irmão, que era diácono, empurrando os crentes, dizendo: vamos trabalhar, irmão, não vamos dar maus testemunhos. Mas os crentes estavam cheios. E
E o pai dessa mulher, ele disse assim, que ele demorava 5 a 6 horas de oração para o Espírito Santo descer. Então ele tinha algo com ele, que não podia orar menos que isso por dia. Quando você, irmão, se depara com testemunhos do sobrenatural, quando você vive isso, quando você viu isso, você olha para a igreja e te dá uma tristeza, irmão. E aqui eu queria te contar algo. Há uns 5, 6 anos atrás, eu estava orando pela madrugada, e o Espírito Santo me visitou naquela noite de uma maneira, irmão, sobrenatural. O Espírito de Deus me visitou no quarto, irmão, mas não foi debaixo do fogo. Eu me senti como aquela visão de Elias, quando ele está na caverna, e a Bíblia diz, e veio o vento, e Deus não estava no vento, e veio o terremoto, não estava no terremoto, mas de repente veio uma brisa, e a voz de Deus estava, ele veio naquela brisa, e eu senti o sentimento dele. Ele disse para mim assim: chora comigo pela igreja, porque ela não quer mais a minha presença dentro dela. E ele começou a me dar visões, irmãos, de pastores, irmão, que tinha um sininho atrás do púlpito, e quando o Espírito Santo descia, ele batia o sininho, porque a igreja tinha que ser em silêncio. De pastores, irmãos, falsos, que estão ali atrás do púlpito, escutando o pregador, e eles levantam a mão e dizem glória a Deus. Uma adoração sem sentimento, irmão. Se você chegar para tua esposa e disser assim: ah, eu te amo, assistindo televisão, ah, eu te amo, tem sentido nessa palavra, irmão. Agora, se você chegar com um buquê de flor para ela encher em lágrimas e disser assim: você é minha vida, isso é a coisa que eu mais queria para mim, irmão. O Espírito Santo me mostrava isso. Ele dizia para mim assim: a igreja não tem mais sentimento por mim, porque ela acha que espírito não tem a ver com sentimento. Ela acha que falar em línguas agora é falar pela mente. Ela acha que mover pentecostal não existe mais. Ela acha, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e ele só dizia para mim: chora comigo pela igreja, porque eles não me querem mais. Se você, irmão, entrar no YouTube e digitar uma pregação da pastora Kathleen Kuhlman, num congresso que ela fez em Chicago, você vai ver uma mulher, irmão, que ressuscitou 32 mortos no seu ministério, chorar em cima do púlpito, gritando na igreja, dizendo: não apaguem o Espírito Santo. Uma senhora, irmão, dobrando o joelho e chorando, dizendo: não apaguem o meu amigo. Irmão, as pessoas não querem mais a maneira como que Deus quer se manifestar na igreja. Elas querem enraizar Deus, dizendo assim: Senhor, o Senhor tem só essas 2 horinhas para se manifestar. Deus, o Senhor tem que se manifestar na hora do louvor, porque na hora da palavra o Senhor não pode. Eu vi pastores, irmão, grandes homens de Deus dentro dos Gideões, que quando iam receber profecia, sabe o que eles diziam? Eles afastavam o profeta e diziam assim: a palavra agora está comigo, a palavra agora está comigo, Deus está usando a mim, não você. O culto tem que ter ordem. Eles estão apagando, irmão. E aí entra Jesus dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem vier dos céus, achará fé na terra? Achará uma fé teórica, Kevin. Uma fé baseada em títulos. Uma fé baseada em conceitos de pós, pré-tribulacionismo, atribulacionismo.
Ele achará uma fé engessada no conhecimento teológico, no conhecimento teórico, mas não mais no mover do Espírito. Porque é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Ele está dizendo: Nicodemos, essas coisas que a igreja recebeu na história é as coisas que eu tinha para te falar, mas você tem que nascer de novo, Nicodemos. Porque você está entendendo a teoria, mas o sobrenatural, se eu começar a falar para você, você não entende. Quando você escuta pregações, passei para o Kevin, batalha espiritual do Daniel Mastral, irmão. Quando você lê o testemunho de William Shilobie, quando você vê um homem, irmão, que viu lobisomem, que viu morto andando, que viu espíritos do diabo se relacionando com mulheres, você vai dizer: isso não é normal, isso não faz parte do Evangelho. E um dia ele se deparou com Jesus e se converteu. Um homem que se alimentou durante 5 anos só de sangue. Quando você vê o nível de satanismo, irmão, de dentro de terreiros, de dentro, se você vê o envolvimento que estes homens do diabo têm com o sobrenatural, irmão, e o Criador dos céus e da terra está aqui dizendo: eu tenho a minha igreja, mas minha igreja não crê mais. E eu quero manifestar glória, eu quero manifestar unção, eu quero manifestar um poder e uma glória. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Dan Duque. Depois se pesquisa quem é ele. O pastor Dan Duque, irmão, estava ministrando, e ele diz assim: ele acordou pela madrugada, uma batida na porta dele. Sabe, ele foi atender. Sabe quem estava na porta? Lúcifer. Ele disse para ele: eu quero ter uma conversa com você. Sabe o que o Dan olhou para ele e disse: espera só um pouquinho. Jesus, tem uma visita aqui, ele quer te receber. Quando ele olhou para a porta, ele não estava mais ali. Porque quem anda com ele, irmão, as trevas tremem. Me explica, irmão. Me explica os testemunhos de pastor Josué Erion dentro da Rússia. Me explica os milagres de anjos curando os ossos dele. Me explica. São pessoas que não eram movidas pelo teórico, eram movidos por uma paixão pelo Evangelho, movidos por um amor pelo Evangelho, até que nada mais importe, irmão. Até que não exista nada mais em mim, me consome, Deus. Quando nós olhamos para esse nível de Evangelho, a gente tem medo, irmão. Porque se esse Evangelho te pegar, irmão, você nunca mais será o mesmo. Você vai estar ouvindo pregação e você vai dizer: é teórico demais para mim, onde é que está o mover? Você vai visitar uma igreja e você vai dizer: onde é que está a língua estranha? Onde que está? Você vai estar conversando com outro crente e ele está falando de Bíblia, ele está falando ali de teologia, e você está dizendo: onde é que está o teu relacionamento com Deus, meu irmão? O que você está recebendo do Senhor? Por quê, irmão? Porque eu estou apaixonado pelo Senhor, e o Senhor é vivo, o Senhor é real. O Senhor tocou a sua vida, irmão. Eu ouço testemunho de pessoas aqui que eu nem sei o que aconteceu. Eu só chamava, eu dizia: ó, vem para a igreja. Mas aí a gente vê, irmão, o que está por trás disso. Mas contava dizendo: ei, quando você falava era como uma flecha que queimava no coração. Eu vi do Raí esses dias ele dizendo: o Rafa estava tomado, porque ele estava com tanta ansiedade de vir para a igreja que o peito dele estava queimando o dia inteiro, irmão. Será que isso é teórico? É o sobrenatural se movendo, se movendo, se movendo. E Deus está, irmão, preparando-nos para nos recebermos algo da parte dele que você nunca viu, que você nunca sentiu no teu coração. Há uma unção guardada, irmão. Há uma presença, irmão, que você vai sentir nesses dias orando, nesses dias ouvindo aquele louvor, e você vai começar a chorar. E você vai entrar, irmão, num êxtase de Deus.
onde você não vai querer sair, você vai dizer: eu tenho que trabalhar. Deus, me deixa, Deus, eu tenho que trabalhar, Senhor. Deus, para com essa glória, Deus, porque agora eu tenho que ter os meus afazeres. Para com um pouco, Senhor. E Deus vai estar dando, dizendo: agora eu paro, já que você pediu eu vou parar, mas eu tenho mais. É isso que John Wesley, irmão, quando estava orando, ele disse: Deus, me impacta com teu Espírito Santo. Ele viu uma mão descer do céu e bateu no peito dele, e ele dizia para Deus: Deus, para de derramar a sua glória, senão o Senhor vai me matar. Quero falar para você, irmão, que o sobrenatural ainda é vivo, ainda é real, ainda existe. E eu quero dizer para você, irmão, não endureça o teu coração quando ele vier sobre a tua vida. Só deixa fluir. Só deixa ele fluir. Eu queria orar pela tua vida. Shemaste que amandou, xerebandarabas e amandará. Queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Senhor, tem pessoas aqui que eles não têm mais fome, eles não têm mais sede, porque a fome que eles tiveram, a sede que eles tiveram foi o primeiro estágio. A tua palavra diz que a tua palavra se renova, dá um coração novo para eles, Deus. Dá uma fome nova, Senhor. Dá uma sede nova, Deus. Se o que eu ministrei aqui foi do Senhor, faz esse coração queimar agora, Deus. Sopra sobre eles a tua presença, Espírito Santo. Dá um coração novo sobre eles. Um coração novo sobre eles. Um coração novo. Uma fome nova. Dá um coração novo, Senhor. Enche, Espírito Santo. Aquele que nos escutam, receba um coração novo na tua vida. Em nome de Jesus. O sobrenatural eu declaro sobre a tua vida, irmão. O sobrenatural de Deus. Pessoas endemoniadas cruzarão o teu caminho e você colocará a mão na cabeça deles e expulsarão demônios. Os sinais começarão a te seguir. Você falará línguas novas, como disse o Senhor. Eu quero declarar sobre tua vida o poder e a unção do Espírito Santo. O sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua incredulidade, sobre o teu coração. Eu declaro o romper do Senhor. A unção que quebra o jugo. A unção que quebra o jugo, que caia sobre a sua vida agora. Você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma mulher. Você vai estar fazendo comida e você vai estar chorando. Você vai estar limpando a tua casa e você vai estar chorando. Você vai estar caminhando na rua e de repente você vai começar a falar língua estranha. Sobrenatural. O evangelho de poder está voltando. O evangelho de glória está voltando. O evangelho real e verdadeiro de Jesus está voltando para casa. O Senhor declara sobre a tua vida: eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu vou comer junto com você.
Eu vou comer pão e peixe junto com você. Eu vou comer junto com você. Sopra sobre nós o teu Espírito Santo, Deus. Sopra sobre nós o teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus. Você não fala língua estranha, seja batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tinha alguma área da tua vida destruída, que seja restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura, Deus. Restaura, Deus, a tua presença sobre a igreja. O manto da tua glória nos cubra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Santo Deus. Quero te agradecer, Deus, pela tua presença uma vez mais. Não se apague do nosso meio, Espírito Santo. Não se apague. Não se apague do nosso meio. Não nos permita mais andar sem a tua voz. Deus está falando com algumas pessoas, dizendo: você estava vivendo no eco. Você estava vivendo de vozes do Senhor que se manifestou há 10, 5, 20 anos atrás. O Senhor vai começar a renovar a voz do Espírito Santo sobre o teu coração. Você vai começar a ouvir de novo Ele falar com você. Se você nunca ouviu a voz dele, Ele vai começar a falar com você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro sobre tua vida, eu declaro sobre tua vida céus abertos. Um romper da presença sobrenatural de Deus. Eu declaro para sobre tua vida que toda a experiência que eu já tive com o Senhor, eu declaro sobre tua vida, irmão. A unção, a presença que eu já tive, irmão, eu declaro sobre tua vida. A unção de expulsar demônios, eu declaro sobre tua vida, em nome de Jesus. Você vai romper no teu ministério, irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Shekiama porre cante carabacharabantaralabas. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Quero fazer algo aqui, irmão. Eu queria que Joyce e o Kevin ficasse aqui na frente, se o Kevin atrás dela. Você ficasse na frente dele, Joyce. Eu quero que colocasse a mão sobre os teus ombros. O Senhor me deu uma visão. E o Senhor tinha me dado uma palavra sobre a tua vida. E eu estava conversando com o Kevin esses dias. E Deus, Ele me dá 2 textos para falar para você, Joyce. É só sobre você o que eu estou falando agora. Ele diz assim: aparta-te da tua parentela. E o segundo texto, ele diz assim: apartar-se-á do seu pai e da sua mãe, e unir-se-á ao seu marido. E Deus falava para mim, dizendo assim, que cada vez que você se une com os parentes, machuca teu coração, fere a tua alma. E Deus falou para mim que essa tristeza que é provocada dentro do teu coração, dentro da tua alma, impede dele fazer aquilo que ele quer fazer, porque daí ele tem que recomeçar tudo de novo. E
Deus me deu uma visão agora, que a cobertura espiritual sobre tua vida é teu marido, mas que para você ser curada de tudo aquilo que está dentro de você, você tem que seguir isso que o Senhor está te falando, para a terra que Ele vai te mostrar. Se una com a tua família agora e se volte para o propósito que Deus tem. Se volte para o propósito que Deus tem sobre a tua vida, não sobre a do Kevin agora. Deus está falando só com você, sobre o propósito que Deus tem sobre a tua vida, porque cada vez que machucam o teu coração, Ele tem que começar tudo de novo. Ele quer sarar o teu coração, Ele quer sarar a tua alma. E tem momentos na tua vida onde você é ferida nisso. Espírito de Deus, flua sobre ela a tua cura. Eu declaro sobre ela a tua cura, Senhor. Eu declaro sobre ela, em nome de Jesus, a libertação de toda a tristeza, Deus. E ela vai fluir como nunca fluiu, Senhor, na tua presença. Flui sobre ela, Espírito de Deus. Hoje o Senhor te dá uma paz que você não tinha há um bom tempo. Hoje o Senhor te dá uma paz que você não tinha há um bom tempo. E você vai fluir nessa paz. E você vai descansar no Senhor. O Senhor está tirando todo o fardo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe da parte do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Taramante carabaxere masuri carabandaras. O Senhor está liberando sobre a tua vida, Raí. Você me dizia esses dias atrás, e dizia assim, que o sobrenatural de Deus para você, que você entende, é a Escritura. E a maior revelação que Deus poderia dar para você é a Escritura. E Deus fala para você hoje que Ele está liberando sobre a tua vida um movimento sobrenatural, para você crescer em graça e conhecimento. Você vai começar a ter, a partir de hoje, experiências espirituais com o céu como você nunca teve antes, porque você está pronto para receber. E isso não vai tirar aquilo que está dentro de você, Ele vai acrescentar. É como se Deus estivesse liberando uma unção sobre a tua vida, uma unção ministerial, para você exercer o ofício com autoridade e poder. Como dizia a Escritura, Jesus não era igual aos fariseus. Jesus não era, Ele ensinava com autoridade e poder. Então há uma liberação sobre a tua vida ministerial, de autoridade e poder nesta noite. E o Senhor fala que você começa a buscar e se mover sobrenatural. Aleluia, Deus. Xamã te que amandarás te coro xaramandagas. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um, o ministério de cada um, a unção de cada um, Senhor, com a tua presença. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro a presença do Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Que não se aparte deles nessa semana, e testemunhos sejam gerados desta presença, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa e com tua família e com teus amigos e no teu trabalho. E você diz amém. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus, irmão. Irmão, se você tiver sua oferta, seu dízimo, só deixar na salva lá e que Deus abençoe sua vida.